O ano é 1821. Em Moscou nascia aquele que, para muitos, seria o maior escritor de todos os tempos, Fyodor Dostoiévski, ou simplesmente Dostoiévski. Tendo crescido em uma família de classe média, desde cedo se interessou em filosofia e literatura. Estudou engenharia militar em São Petersburgo, mas abandonou a carreira para se dedicar à escrita em 1846. Escreveu seu primeiro romance, Gente Pobre, que foi amplamente elogiado pela crítica e pelo público, porém, sua vida mudou drasticamente em 1849, quando foi preso e condenado à morte por participar de um grupo revolucionário que criticava o regime czarista. Mas no último momento, sua pena foi alterada para 4 anos de trabalho forçado na Sibéria e de 6 anos de serviço militar. E essa experiência marcou profundamente sua visão de mundo e sua obra. Passou a explorar temas como o sofrimento, a culpa, a redenção, a liberdade, a fé e o mal. Então, em 1859, de volta a São Petersburgo, retomou sua carreira literária, publicando algumas das maiores obras-primas de todos os tempos. E aos 59 anos, em 1881, Dostoiévski acabou falecendo, vítima de uma hemorragia pulmonar, deixando um legado imenso para a literatura e a cultura mundial, influenciando todos os grandes escritores e filósofos que vieram a seguir, como Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud e Jean-Paul Sartre. Suas obras são famosas pela profundidade psicológica e existencial dos personagens, que refletem as angústias e os dilemas da sociedade russa do século XIX. Portanto, o convido a ficar até o fim desse vídeo, a fim de realizarmos os maiores questionamentos abordados em suas obras, que nos levam a crer que ninguém entendeu melhor a vida do que Dostoiévski. Você está no canal do professor Fabrício Bibiano. Onde foi que eu li que um homem, quando condenado à morte, 1 hora antes de morrer, fala o que pensa, que se fosse obrigado a viver em algum lugar elevado no penhasco, em uma área muito estrita, onde só tivesse espaços para apoiar os pés, e ao redor só houvesse o abismo, o oceano, a escuridão, a solidão e uma tempestade eterna, e tivesse que ficar de pé. Seria melhor viver desse jeito do que já morrer? Bastava viver, não importa como, mas apenas viver. A obra Memórias do Subsolo, publicada em 1874, é considerada uma das mais importantes e influentes da literatura mundial, por representar uma profunda reflexão sobre a condição humana, a liberdade, a razão e a fé. O livro é narrado em primeira pessoa por um homem sem nome, que se define como um homem doente, um homem mau, um homem desagradável, que vive isolado num subsolo, longe da sociedade e de si mesmo. Ele divide suas memórias em 2 partes. Na primeira, ele expõe suas ideias e contradições sobre diversos temas como a natureza humana, o progresso da ciência, a moral e a vontade, o sofrimento, o amor e a morte. Já na segunda parte, ele relata alguns episódios da sua juventude, dos quais ele se sentiu humilhado, ofendido e rejeitado por outras pessoas, como ele reagiu a essas situações, ora com vingança, ora com compaixão e ora com indiferença. Uma das questões centrais que o narrador aborda é a relação entre a razão e a liberdade. Ele critica a ideia de que o homem é um ser racional e que age de acordo com as leis da lógica e da natureza, e que busca sempre o seu próprio bem e o da humanidade. Ele afirma que o homem é um ser irracional e que age de forma contraditória, impulsiva e caprichosa, e que muitas vezes escolhe o mal e o sofrimento, mesmo sabendo que isso trará infelicidade. Ele diz que o homem tem uma necessidade de liberdade de afirmar a sua individualidade e a sua vontade, mesmo que isso signifique ir contra a razão e a harmonia. Diz que o homem prefere viver segundo a sua própria vontade
e não segundo a razão, e que a consciência da própria liberdade é o único meio de felicidade. E essa visão do narrador pode ser vista como uma crítica à sociedade da sua época, que estava passando por um processo de modernização, industrialização e secularização que valorizava a ciência, a tecnologia e o progresso e a razão como os guias da humanidade. O narrador se sente alienado e deslocado nesse contexto e se rebela contra ele, buscando uma forma de vida mais autêntica, mais original, mesmo que isso signifique viver no subsolo, longe de toda a civilização e da luz. Ele se recusa a aceitar as normas e os valores impostos pela sociedade e se orgulha de sua independência e de sua rebeldia. No entanto, essa visão do narrador também pode ser vista como uma expressão de sua angústia, de sua solidão, de sua frustração e de seu desespero. Ele não é feliz em sua liberdade. Ele não encontra sentido em sua vida. Ele não se realiza em sua vontade. Ele é um homem amargurado, ressentido, invejoso, orgulhoso, egoísta e covarde, que não consegue se relacionar com os outros, nem consigo mesmo. Ele é um homem que sofre, que se odeia, que se autoflagela, que se contradiz, que se destrói. Ele é um homem que não sabe o que quer, que não sabe o que fazer e que não sabe como viver. Nesse sentido, a obra de Dostoiévski pode ser vista como uma reflexão sobre a crise existencial do homem moderno, que se vê diante de um mundo sem um Deus, sem sentido, sem valores, sem limites, sem orientação. Um mundo que oferece ao homem uma liberdade sem precedentes, mas que também lhe impõe uma responsabilidade sem igual. Um mundo que desafia o homem a criar seu próprio sentido à vida, a sua própria moral, a sua própria felicidade, mas que também lhe mostra a sua fragilidade, a sua finitude, a sua insignificância. Um mundo que abre ao homem infinitas possibilidades, mas que também lhe apresenta infinitos dilemas, paradoxos e abismos. E como sair desse impasse? Como encontrar sentido para a vida? Como viver de forma plena e autêntica? Dostoiévski não oferece uma resposta pronta ou fácil, mas sim um convite à reflexão, à busca, à experiência. Ele nos mostra que o sentido da vida não é algo dado, mas é algo construído, que depende da escolha e da ação de cada um. Ele nos mostra que o sentido da vida não é algo estático, mas é algo dinâmico, que se renova e se transforma a cada momento. E nos mostra também que o sentido da vida não é algo individual, mas é algo coletivo, que se compartilha e se comunica com os outros. E por último, Dostoiévski também nos mostra que o sentido da vida não é algo material, mas é algo espiritual, que transcende e se eleva com a fé. Nos mostra que o sentido da vida não se encontra no subsolo, mas na superfície, na luz. Pois se ninguém abandona um bom filme na metade por saber que ele tem um fim, então o sentido também está no processo. Se você chegou até aqui, considere deixar o like e se inscrever no canal. Todo homem que desejar a liberdade suprema deve superar a própria existência. Quem ousar por fim a vida terá descoberto o segredo daquele ludíbrio não há mais liberdade. Além desta, ela é tudo e além dela não existe nada. Quem detém essa coragem é um Deus. Crime e Castigo é um dos romances mais famosos e influentes de Dostoiévski. Publicada em 1866, a obra narra a história de Raskolnikov, um ex-estudante que comete um duplo assassinato, como parte de um experimento filosófico para testar sua teoria que existem pessoas superiores e que têm o direito de violar as leis e a moral para alcançar seus objetivos. No entanto, após o crime, ele é atormentado pela culpa, pelo remorso e pela investigação policial, que o levam a questionar a sua própria natureza e a busca pela redenção. Uma das questões centrais do romance é o limite da liberdade humana, ou seja, até que ponto o ser humano pode escolher livremente os seus atos e suas consequências, sem se submeter às normas impostas pela sociedade, ou pela religião, ou pela consciência. Dostoiévski explora essa questão através da contraposição de dois tipos de pessoas, as ordinárias
e as extraordinárias. As pessoas ordinárias são aquelas que seguem as regras estabelecidas, que respeitam as leis e a moral, que vivem de forma medíocre e conformista, que não têm grandes ambições ou talentos, que são incapazes de mudar o mundo ou a si mesmas. Já as pessoas extraordinárias são aquelas que se consideram acima das regras, que têm uma visão superior e revolucionária, e que possuem uma inteligência e uma vontade excepcionais, e que são capazes de realizar grandes feitos e de sacrificar vidas alheias ou próprias em nome de um ideal. O protagonista, então, se enquadraria na categoria das pessoas extraordinárias, pois ele acredita que tem uma missão especial e que pode justificar seu crime como um ato de grandeza e que pode se libertar das amarras da sociedade e da moral, que pode se tornar um herói, um legislador da humanidade. Ele se inspira em figuras históricas, como Napoleão Bonaparte, que conquistou o poder e a glória através da violência e da guerra, e foi assim ainda admirado e respeitado por seus feitos. No entanto, Raskolnikov logo percebe que a sua teoria não se sustenta, pois ele não consegue suportar o peso dos seus crimes, nem se livrar da culpa e do arrependimento. Ele percebe que sua liberdade é ilusória, pois ele está preso à sua própria consciência, que o acusa e o tortura incessantemente. Ele também depara com a realidade social, que o persegue, que o julga, através do detetive Porfírio Petrovitch, que o desafia e o provoca com sua astúcia e ironia. Tudo isso faz então que Raskolnikov entre em um conflito interno entre a sua razão e a sua emoção, entre a sua arrogância e a sua humildade, entre o seu orgulho e a sua compaixão. Ele se vê dividido entre esses dois mundos, o mundo dos extraordinários e o mundo dos ordinários, representado por Sônia, uma prostituta que o ama e o compreende. Sônia é a personagem que simboliza a fé, a bondade, a esperança em meio ao sofrimento, a miséria e o pecado. Ela é a única que consegue tocar o coração de Raskolnikov, que consegue despertar nele o sentimento de amor, que consegue mostrar a ele o caminho da redenção. Ela é a única que convence a confessar seu crime e a aceitar seu castigo, que o acompanha em seu exílio na Sibéria, que o ajuda a se reconciliar com Deus e com a vida. Dostoiévski assim nos apresenta uma visão complexa e profunda da liberdade humana, que não é absoluta nem arbitrária, mas é limitada e condicionada por fatores internos e externos, que não é uma simples escolha racional, mas que envolve sentimentos, valores, crenças, que não é uma mera negação das normas, mas que implica responsabilidade, arrependimento e mudança. Crime e Castigo é, portanto, um romance que nos faz refletir sobre o sentido da existência e sobre o bem e o mal, sobre a justiça, a punição, sobre a culpa e o perdão, sobre a razão e a fé, o amor e a salvação.